Fala pessoal, no vídeo de hoje a nossa entrevista é com um convidado muito especial. Ele é pastor anglicano, ele tem se envolvido em alguns debates muito polêmicos no Facebook contra a substituição penal. Ele vai nos falar hoje sobre o anglicanismo. Nós vamos falar e aprender hoje sobre a igreja anglicana, a sua teologia, a sua liturgia, a sua forma de governo. Então fica conosco, não sai desse vídeo aí. Fica com a gente, depois da vinheta a nossa entrevista começa. Olá pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo no nosso canal, no Cristão Reformado. Estamos aqui agora com o reverendo Giordano Montenegro e eu quero já pedir para que ele se apresente, por favor, falando um pouco do seu trabalho, do seu ministério, para que depois a gente já vá direto às perguntas. Então, agradeço aqui a oportunidade, né? Olá a todos que estão aí conosco. Meu nome é Giordano Montenegro Brasilino, sou pastor anglicano, pastor da Igreja Anglicana no Brasil. Sou reitor da paróquia Cristo Libertador, que fica aqui na cidade de João Pessoa. Eu moro em João Pessoa e para mim é grande satisfação estar com vocês aqui para conversar um pouquinho. Perfeito. Então, vamos já então para a nossa próxima pergunta. Como o nosso tema é anglicanismo, hoje nós vamos saber mais sobre o que é a igreja anglicana, como ela veio à existência, porque ela tem esse nome, e a primeira pergunta já é exatamente sobre isso. A primeira pergunta é: o que é anglicanismo? Por que ele tem esse nome? E qual como o anglicanismo surgiu na história? Então, é importante a gente distinguir a Igreja Anglicana do anglicanismo. O anglicanismo tem esse nome por conta da Igreja Anglicana. E esse nome, Igreja Anglicana, é o nome que foi dado na Idade Média à Igreja cristã nas Ilhas Britânicas. Então, na Magna Carta de 1215, você já vê, por exemplo, esse nome, Igreja Anglicana. E é o nome que alude ao fato de que o povo daqueles territórios é o povo anglo-saxão. Então, é daí que vem o nome anglicano, da mesma maneira que é daí que vem o nome inglês, por exemplo. Então, igreja anglicana significa simplesmente igreja inglesa. E o anglicanismo seria um movimento ligado a essa igreja inglesa. Agora, a igreja anglicana, como eu disse, é importante a gente distinguir porque a igreja anglicana é anterior ao anglicanismo. O anglicanismo é o que aconteceu com a reforma inglesa no século XVI. Você tinha ali já uma igreja anglicana, mas não havia anglicanismo. O anglicanismo acontece quando essa igreja anglicana passa pela reforma protestante, pela reforma inglesa especificamente, que foi uma reforma com suas próprias características, embora ela com certeza beba muitíssimo das reformas continentais. Então, é daí que nós podemos falar de anglicanismo. Antes disso, não, né? Não existe anglicanismo na Idade Média, na Idade Antiga, embora as Ilhas Britânicas já tivessem cristãos ali. Então, a gente pode dizer que por volta do século II, século III, a gente não sabe exatamente o momento, porque não foi registrado, mas por volta do século II, século III, os primeiros cristãos chegam às Ilhas Britânicas, possivelmente soldados, comerciantes, etc. E ali eles plantam as sementes, digamos assim, do primeiro cristianismo naquele território. Então, ao longo dos séculos, a gente vai vendo mais e mais referências até a gente chegar em Agostinho de Cantuária, que não é Santo Agostinho de Hipona que a gente conhece. Santo Agostinho de Cantuária foi outro. Ele foi enviado no século VI pelo Papa Gregório com o propósito de cristianizar o reino de Kent, nas Ilhas Britânicas. É importante saber que não havia uma Inglaterra unificada, tá? A Inglaterra ela não era unificada nesse período, aí no século VI, e Santo Agostinho de Cantuária foi enviado lá, e quando ele chega, ele já encontra uma cristandade, ele já encontra cristãos lá, ele já encontra bispos lá, e então há um processo de que a igreja inglesa, os cristãos ingleses que viviam num relativo isolamento geográfico, se tornassem cada vez mais alinhados à igreja continental. Então,
isso até chegar no Sínodo de Whitby, no século VII, etc. Existem, a gente pode falar de certas figuras como São Beda, que eram favoráveis a esse processo de unificação, digamos assim. Você tem figuras mais célticas que eram contra isso. Então, você tem um processo aí de cristãos anglo-saxãos e cristãos celtas, dois povos diferentes, que alguns apoiavam, alguns eram contra. Então, existe aí um longo processo. E ao longo dos séculos, a igreja britânica, a igreja anglicana, tem suas próprias características, e até chegar à reforma do século XVI, onde há realmente esse rompimento aí com Roma, que se torna definitivo com a Rainha Elizabeth I. Então, a gente pode falar aí, a partir da Rainha Elizabeth I, de um momento em que a igreja anglicana nunca mais retornou à comunhão com a igreja romana. Então, o anglicanismo seria isso, né? Ele seria uma teologia, um movimento, uma forma de vida cristã que bebe da reforma protestante, mas bebe também de uma tradição que é anterior, que é medieval, que é patrística, etc. Então, e dentro da reforma protestante bebe de diferentes tradições, luteranos, calvinistas, reformados, etc. Então, eu diria que seria isso, né, na minha concepção, que é o anglicanismo. E a gente tem mais alguns minutinhos ainda para essa pergunta, então eu já queria adicionar uma pergunta a essa pergunta. Ok. Normalmente o pessoal vai estudar a origem da igreja anglicana e acredita que a igreja anglicana surge daquela treta, daquela briga, aquele desavença que há entre o rei Henrique VIII e o seu desejo de se casar com outra mulher que foi barrado ali pelo Papa de Roma. Então, isso é fato? Isso aconteceu? Que importância isso tem para a história do anglicanismo? Olha, isso aconteceu? Aconteceu. Isso aconteceu. Agora, como a gente interpreta esse fato é que faz muita diferença. Você tem a situação ali do rei Henrique VIII e do desejo dele de anular o casamento dele, desejo que foi negado pelo Papa. Então, isso da parte do rei foi um fator determinante no surgimento da reforma inglesa. Mas o rei Henrique VIII, ele não foi o criador do que a gente chama de anglicanismo. O rei Henrique VIII, ele tinha um interesse específico e ele não era, a gente não pode dizer que o rei Henrique VIII, ele era um promotor de ideias luteranas, reformadas, etc. Ele além do rei Henrique VIII, nós temos figuras como, por exemplo, Thomas Cranmer, que foram muito mais determinantes no surgimento do anglicanismo, ou seja, de uma doutrina anglicana, de um modo anglicano de viver a fé cristã. E, embora esse fato tenha acontecido com o rei Henrique VIII, isso explica a separação entre a igreja anglicana e a igreja romana, mas não explica aquilo que aconteceu com a igreja anglicana posteriormente. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que a separação definitiva entre a igreja anglicana e a igreja romana aconteceu com a rainha Elizabeth I, não aconteceu com o rei Henrique VIII. Houve uma separação ali, claro que houve, mas você tem, durante o reinado da rainha Maria, filha do rei Henrique VIII, uma reaproximação entre a igreja anglicana e a igreja romana. Então, somente com Elizabeth I há essa separação definitiva entre a igreja anglicana e a igreja romana. Além disso, é importante saber que para o surgimento da igreja anglicana você não tem apenas a igreja, o clero, não apenas o rei, mas você tem um parlamento também que foi determinante aí nesse processo de separação. Então, você tem as motivações da lei do rei? Tem sim, mas não foi só o rei que concordou ou que pensou nessa separação aí. Você tem o parlamento, você tem o clero, você tem muitas outras figuras, cada um com seus interesses. Nem todo mundo, a gente, claro, nem todo mundo tem interesses bons, digamos assim, mas a gente pode falar de diversos interesses, não apenas o interesse do rei Henrique VIII nesse processo, porque ele não foi o único que agiu. Tá? Então, seria isso. Excelente. Então, a nossa próxima pergunta é a seguinte. Há muitas pessoas que certamente vão olhar para a igreja anglicana, para a sua liturgia, para os seus pastores, e vão pensar que elas têm muita coisa
similar, muita coisa parecida com a Igreja Católica Romana, digo eu. Então, nós podemos dizer que o anglicanismo, a Igreja Anglicana, é uma igreja protestante, e o que é preciso para que eu seja um anglicano? Então, na primeira pergunta, a Igreja Anglicana pode ser considerada igreja protestante? Com toda certeza, sim. Algumas pessoas têm dúvidas a esse respeito, porque quando vem a Igreja Anglicana, vem diferentes tendências. Existem anglicanos que parecem, vamos usar aqui, colocar entre parênteses, parecem mais protestantes, existem anglicanos que parecem mais católicos. Então, existem tendências diferentes dentro da Igreja Anglicana, e essas tendências elas são aceitas dentro da Igreja Anglicana, elas são tendências que coexistem na Igreja Anglicana. Então, por conta disso, isso causa, às vezes, uma certa confusão nas pessoas que são de fora da Igreja Anglicana, que quando se deparam com aqueles que são mais católicos, né, da Igreja Anglicana, lhes parece que a Igreja Anglicana não é protestante. Mas a Igreja Anglicana, ela é, sim, protestante. É importante entender e como é que a gente identifica o protestantismo na Igreja Anglicana. Principalmente, a gente pode falar, por exemplo, das 5 solas, né? A Igreja Anglicana afirma as 5 solas, a gente pode até falar depois mais sobre elas especificamente, mas a Igreja Anglicana afirma as 5 solas. Então, além das 5 solas, a gente pode dizer, por exemplo, de outras questões que surgiram com a Reforma Protestante, como, por exemplo, a comunhão em 2 espécies. Esse é um dos temas que era importante para os reformadores, a participação de todo o povo de Deus nas 2 espécies quando se comunga, do pão consagrado, do vinho consagrado. E na Igreja Romana isso não era a prática, né? Os fiéis recebiam apenas o pão consagrado. Então, esse foi um dos temas que os reformadores trouxeram, o uso da língua vernácula nas celebrações, embora a Igreja Romana, posteriormente, mais próximo da nossa época, no século XX, tenha abraçado também esse uso da língua vernácula, da língua do povo, nas celebrações. Esse foi um tema trazido pela Reforma Protestante e que a Reforma Inglesa abraçou. Os 39 artigos de religião, que são um dos documentos mais importantes na Reforma Inglesa, eles falam da comunhão em 2 espécies, eles falam das solas, embora ainda não se concebia as solas como um conceito só, mas eles falam delas, né, em diversos momentos. E, então, a gente tem a comunhão das espécies, você tem a língua vernácula, você tem 5 solas, você tem uma afirmação na Igreja Anglicana, embora isso não esteja presente nos documentos confessionais anglicanos mais importantes, mas existe a gente vê implicitamente no modo de operar da Reforma Inglesa o uso a doutrina do sacerdócio de todos os cristãos, entendida de certa maneira, mas existe essa doutrina na Igreja Anglicana, e que por isso, por conta do sacerdócio de todos os cristãos, todo o povo de Deus tem acesso à liturgia. Então você tem aí o livro de oração comum, que é o livro da liturgia da Igreja Anglicana e, na minha opinião, é o documento mais importante da Reforma Inglesa. Então, por conta disso, por conta de crer no sacerdócio de todos os cristãos eles têm acesso à liturgia, embora nem todo mundo possa fazer tudo, mas todos os cristãos têm um acesso à liturgia, todos os cristãos têm um acesso às escrituras e um livre exame das escrituras. Então, a gente pode dizer que a Igreja anglicana é protestante com certeza, tá? Ela não deixa de ser protestante de maneira nenhuma. Então, agora, o que é preciso para ser um anglicano? Veja, a tradição anglicana é ampla, mas a nossa fé é basicamente a fé dos credos cristãos. Nós não adicionamos aos credos antigos nenhuma fé. Tá? Então, essa é a nossa fé, a fé dos credos cristãos que são professados pela Igreja Anglicana, que são fundamentalmente 3. Você tem o credo apostólico, o credo niceno, constantinopolitano, e o que é conhecido como credo niceno, e você tem o credo atanasiano, tá? que faz alusão à figura de Santo Atanásio, embora não tenha sido escrito por ele. Então, esses são os credos que são professados na Igreja Anglicana e são recitados na Igreja Anglicana também, e por conta disso, essa é a nossa fé. Tá? Então, nós falamos da catolicidade da Igreja Anglicana nesse sentido, de que a nossa fé ela não foi criada pela Reforma Protestante, a nossa fé é uma fé que nós professamos em comunhão com os cristãos de todas as épocas. Além disso, você tem certos documentos da Reforma Inglesa
que devem ser professados. E aí, particularmente, a gente pode falar dos 39 artigos de religião, que são considerados, eles são análogos a uma confissão de fé, eles não são completos, eles não tratam sobre todos os temas, mas os 39 artigos de religião, eles têm ali a posição da Igreja Anglicana diante do catolicismo e a posição da Igreja Anglicana diante do puritanismo. Quais são as diferenças? Você encontra muita coisa ali nos 39 artigos de religião. Então, um cristão anglicano ele deve professar isso. Primeiramente, os credos, e a gente pode falar em segundo lugar os 39 artigos de religião. Perfeito. Nossa próxima pergunta é sobre a forma de governo da Igreja Anglicana. Como a Igreja Anglicana é governada e organizada? Ela é organizada por presbíteros, por bispos? Como é que funciona o governo da Igreja Anglicana? E também eu quero saber se a Igreja Anglicana possui um líder supremo, um papa, um líder cabeça da Igreja. O governo da Igreja Anglicana é o que a gente pode chamar de governo episcopal, que é diferente do governo presbiteriano e do governo congregacional. Boa parte das igrejas protestantes são acostumadas a um governo ou presbiteriano ou congregacional, e outras usam o governo episcopal. Então, como é que funciona o governo episcopal? Episcopal, essa palavra episcopal vem de bispo, né? O bispo é o episcopos, ele é aquele que supervisiona uma determinada jurisdição, uma área. E essa área, fundamentalmente, é a diocese. Então, a Igreja Anglicana ela é organizada em dioceses e o bispo ele é aquele que tem autoridade sobre uma diocese. Então, ele é o que a gente chama de bispo diocesano. Então, na Igreja Anglicana, o bispo diocesano ele age como uma autoridade sobre presbíteros. Na Igreja Anglicana, os presbíteros são os ministros que cuidam de paróquias. Então, você tem a paróquia, que é a congregação local, vamos dizer assim. A paróquia, ela é cuidada por um presbítero, via de regra. Tá? Em situações excepcionais pode acontecer diferente, mas via de regra, ela é cuidada por um presbítero. E aí, o presbítero é o pastor que cuida diretamente daquelas ovelhas, e você tem um bispo, que é o pastor dos pastores. Então, nós entendemos que os pastores precisam, não é algo que é excepcional, não é algo que pode ser uma vez ou outra, mas os pastores, os presbíteros precisam de ser cuidados por outros pastores. E aí, quem são esses pastores na Igreja Anglicana? São os bispos. Então, o bispo, ele cuida daqueles pastores naquela área. Isso, claro, quando a coisa acontece de maneira ideal. A gente já viu ao longo dos séculos, a história da igreja, bispos se tornarem simplesmente burocratas, né? Mas a nossa concepção é que os bispos eles devem ser pastores dos pastores que estão na sua diocese. E nesse governo episcopal, nós dizemos que o governo episcopal ele é adaptado localmente. Então, ele funciona de um jeito nos Estados Unidos, ele funciona de outro jeito no Brasil, ele funciona de outro jeito na África, seguindo as normas, mas em cada lugar existem cânones diferentes, existem regras diferentes sobre como o governo episcopal funciona concretamente. Mas, basicamente, é isso. O bispo, ele é o pastor dos pastores naquela região, e aí, por isso, ele é quem fundamentalmente disciplina esses pastores se eles pecarem, etc. Uma analogia que a gente vê na Bíblia é o caso de Timóteo. Você tem ali o apóstolo Paulo orientando Timóteo sobre como Timóteo deveria disciplinar aqueles pastores, digamos assim, naquela região. Então, é assim que nós entendemos o governo episcopal. Ou a gente pode falar também dos apóstolos, né? Então, você tem os apóstolos, você tem os pastores nas igrejas locais que os apóstolos ordenam, mas os apóstolos continuam tendo autoridade sobre eles. Então, o governo episcopal é o governo dos bispos em uma sucessão histórica que vai até os apóstolos. Então, um bispo, ele é ordenado, nós dizemos ele é sagrado por outro bispo. E isso numa sucessão que, voltando no tempo, a gente chega até os apóstolos. Então, isso aí seria, digamos assim, o governo episcopal entendido historicamente. Algumas igrejas evangélicas têm um governo episcopal que não está ligado a essa questão de sucessão histórica. É muito comum, por exemplo, a gente vê isso em várias igrejas pentecostais e tal, o governo episcopal que não está ligado a uma sucessão histórica, digamos assim.
Então, é assim que a igreja anglicana localmente funciona. E aí, as dioceses, arquidioceses, etc., se organizam numa província. Uma província é um território muito maior. Geralmente é o tamanho de um país, embora você possa ter duas províncias dentro do país e você possa ter uma província também que inclui vários países pequenos. Mas o ideal é que cada província seja um país, digamos assim. E como dessas províncias se reúnem, é o que a gente chama da comunhão anglicana. Então, a comunhão anglicana seria essa organização de todas as províncias, de todos os países, e o líder da comunhão anglicana é o líder da igreja da Inglaterra. Quem é o líder da igreja da Inglaterra? É o arcebispo de Cantuária. Então, lembra, falei no começo aquela questão de Agostinho de Cantuária? Então, o bispo mais importante da igreja da Inglaterra é o arcebispo de Cantuária. Então, o arcebispo de Cantuária lidera a igreja na Inglaterra e ele lidera a comunhão anglicana também. Embora ele não seja o Papa. Ele não tem a mesma autoridade que o Papa tem no catolicismo. Então, ele é o que a gente chama de primus inter pares. Ele tem um lugar de honra, mas normalmente ele não tem poder de intervenção sob a jurisdição de outros primados. Geralmente, ele não tem poder de intervenção em outros países. Então, ele lidera os primazes, mas ele não manda, digamos assim, em outros territórios. A autoridade dele é principalmente na Igreja da Inglaterra, e mesmo na Igreja da Inglaterra ele não faz o que ele quiser. Então, a gente não pode dizer que o arcebispo de Cantuária seria um papa na igreja anglicana, mas ele é um líder, né? Ele é o líder da igreja anglicana. Ok. Então, a nossa próxima pergunta, já que foi bem esclarecido que o anglicanismo pode ser considerado, então, uma igreja protestante e não e separada da igreja de Roma, quais seriam, então, as diferenças doutrinárias entre, sem mencionar, que já foi mencionado, das 5 solas, mas quais são as diferenças doutrinárias entre o catolicismo romano e o anglicanismo? Legal também a gente saber se os católicos romanos são considerados irmãos pelos anglicanos, por todos os anglicanos, ou também se há divergência dentro do anglicanismo sobre isso. Diferenças há várias, né? Nós temos várias diferenças nessa área. A gente pode falar, claro, a diferença mais gritante é o que a gente acabou de falar, o Papa, né? Na Igreja Anglicana não existe essa crença de que o Papa é infalível. E isso é uma doutrina muito importante no catolicismo romano. E aí surgem outras questões, né? Por exemplo, a honra aos santos é muito mais pronunciada no catolicismo romano do que no anglicanismo. Então, questão de invocação dos santos e tudo mais é uma diferença que eu considero muito importante entre o anglicanismo e o catolicismo. No anglicanismo existe uma honra aos santos, né? Você tem, ao longo de toda a igreja anglicana, você tem igrejas que recebem os nomes de determinados santos, você tem dias onde se celebra certos santos, mas não existe o mesmo tipo de honra aos santos que há no catolicismo romano. Mudando um pouco de assunto, a doutrina da transubstanciação também, a igreja anglicana afirma a presença real de Cristo na Eucaristia, mas não afirma o modo como essa presença real acontece, que é o que o catolicismo afirma, que é a transubstanciação. Então, a igreja anglicana não crê e não professa o dogma romano da transubstanciação. E aí, eu dei aqui alguns exemplos, né, do Papa, honrar os santos, a transubstanciação, mas eu acredito que há muitas diferenças em relação às solas, né, o que você mencionou aí também. Enfim, eu acho que há muitas diferenças entre o catolicismo romano e o anglicanismo, embora todos nós nos consideremos cristãos. Então, aí já entrando na outra área que você mencionou, os católicos romanos são considerados irmãos pelos anglicanos? Eu diria o seguinte, via de regra, sim. Tá? Então, os 39 artigos de religião consideram a igreja de Roma uma igreja, em primeiro lugar, e embora a considere falível, mas considera os romanos, os católicos romanos, como cristãos, ou seja, considera aquilo ali como realmente uma igreja. E ao longo dos séculos, os anglicanos têm reafirmado essa condição dos católicos romanos como cristãos. Agora, eventualmente, você tem um ou outro anglicano que é mais tendente a ser pessimista.
Você tem anglicanos que são mais pessimistas em relação ao catolicismo, você tem anglicanos que são mais otimistas em relação ao catolicismo. Então, seria isso. A minha perspectiva é de que os católicos romanos são considerados irmãos, sim, são cristãos, embora nós tenhamos aí várias diferenças. Eu trato essas diferenças que nós temos com o catolicismo da mesma maneira como eu trato as diferenças que nós temos com outros ramos do protestantismo, por exemplo. Nós podemos falar de vários ramos do protestantismo onde nós temos diferenças que são grandes. Eu diria, por exemplo, em se falando dos anabatistas, batistas e muitos pentecostais, nós temos a prática, existe entre eles, né, não nós, mas existe entre eles a prática do rebatismo daqueles que foram batizados quando crianças. Isso para nós não é uma prática aceitável no anglicanismo. Então, é uma diferença grande. Tá? Não considero isso uma diferença pequena, é uma diferença grande. E os pais da igreja consideravam o rebatismo como sendo um pecado. Então, é uma diferença grande, mas eu trato essas diferenças no mesmo nível. Então, eu vejo todas essas comunidades como sendo cristãs, apesar das nossas diferenças, mas eu espero pela salvação de todos nós. Perfeito. Essa resposta provavelmente gerará alguns comentários, alguma polêmica lá embaixo, mas é isso aí. A nossa próxima pergunta é a seguinte: quais são os documentos de fé da Igreja Anglicana e como eles foram desenvolvidos? Por exemplo, a Igreja Presbiteriana tem os símbolos de fé de Westminster, a Igreja Católica tem vários documentos do Catecismo, e a Igreja Anglicana tem documentos também que foram desenvolvidos, que são seguidos, subscritos? Tem sim, com certeza. Então, a esse respeito, o que é que a gente pode falar? Nós temos, como eu já mencionei aqui, em primeiro lugar, os 3 credos, que não foram desenvolvidos pela Igreja Anglicana, eles são anteriores ao anglicanismo, mas a Igreja Anglicana, os cristãos ingleses tiveram uma certa participação ali no Concílio de Nicéia, mas nós podemos falar, fundamentalmente, como eu disse, essa é a nossa fé, os 3 credos. Agora, nós temos documentos que são específicos da Reforma Inglesa. Então, são o que a gente chama de formulários, ou seja, eles são documentos onde estão as nossas fórmulas de fé. O mais importante, os 39 artigos de religião como um documento doutrinal. E, além do aspecto doutrinal, nós temos também o livro de oração comum como o mais importante na perspectiva da liturgia e da oração anglicana. Existe um princípio que vem desde os pais da igreja e que é muito importante para entender a igreja anglicana, que é o princípio lex orandi e lex credendi, de que a lei da oração, a lei de orar é a lei de crer. O nosso culto é a nossa fé. Então, nas nossas orações, no livro de oração comum, a nossa fé está expressa também. Muitas das doutrinas anglicanas estão expressas nas orações da igreja anglicana. Então, a gente pode falar 39 artigos de religião, livro de oração comum. Seria o que é de mais importante dentro dos formulários anglicanos. E aí, a partir disso, a gente tem outros documentos, como, por exemplo, o livro de homilias, que ele não é considerado dogmático na igreja anglicana, mas é um livro de sermões que eram pregados na igreja anglicana no século XVI e que contém muito daquilo que é a doutrina anglicana. A gente pode falar posteriormente, no século XIX, do quadrilátero de Lambeth. O quadrilátero de Lambeth são 4 doutrinas, digamos assim, que são importantes para a igreja anglicana, que a igreja anglicana considera como centrais para entender, para estar em comunhão, tá? Então, o quadrilátero de Lambeth seriam as Sagradas Escrituras, no Antigo e Novo Testamento, como contém todas as coisas necessárias para a salvação, o credo, né, os credos, né, o credo apostólico, o credo niceno. Nós podemos falar dos 2 sacramentos instituídos por Cristo, batismo e Eucaristia, e o episcopado histórico. Seria isso que nós podemos considerar como sendo aquilo que é mais importante e como documentos da Igreja Anglicana. Então, nossa próxima pergunta é a seguinte, a respeito da soteriologia, doutrina da salvação na Igreja Anglicana.
É muito comum hoje você ver o debate nas redes sociais, os jovens que gostam de estudar teologia, falando sobre calvinismo, arminianismo. Qual é a posição soteriológica da Igreja Anglicana? Ela adere a alguma dessas duas posições? Ela tem uma outra posição? Nós sabemos que existem outras posições mais antigas do que calvinismo e arminianismo. Se crê na salvação somente pela fé? E a respeito da predestinação e eleição, como é que funciona isso tudo na Igreja Anglicana? Então, como você disse, Danilo, existem outras posições além de calvinismo e arminianismo. Embora, eu diria assim, no meio evangélico americano, brasileiro, etc., essas seriam as posições dominantes por parte dos evangélicos, das igrejas, etc., ou adotam a posição calvinista ou arminiana, né? Então, isso se torna muito comum. Na igreja anglicana, no surgimento da reforma inglesa, você tem no começo uma influência luterana, depois você tem uma influência calvinista, que são muito fortes. Então, vários dos primeiros reformadores ingleses têm uma tendência soteriológica fortemente calvinista, mas depois essa influência diminui ao longo do século XVII, século XVIII, existe uma diminuição dessa influência, de tal maneira que a gente não pode dizer que exista uma doutrina oficial da Igreja Anglicana completa, tá? Uma doutrina completa, um sistema que seja abraçado por todos os anglicanos, ou que seja algo oficial. Os 39 artigos de religião mencionam certas questões. Então, o artigo 17 trata da eleição, e ele usa uma linguagem a respeito da eleição que a gente poderia chamar, a gente poderia interpretar como uma eleição incondicional. É uma eleição que só Deus conhece, mas seria uma eleição incondicional. Mas existem outras interpretações também. Então, eu diria o seguinte, os anglicanos, eles são menos dogmáticos nessa área. E, por isso, vários desses documentos de fé, eles podem ter interpretações diferentes, porque nós não consideramos que essa questão da predestinação e tal seria fundamental, seria aquilo que está no centro, digamos assim. Outros ramos protestantes consideram a predestinação mais importante do que a Igreja Anglicana considera, dão mais importância do que a Igreja Anglicana dá. Então, boa parte dos anglicanos vão para a igreja e vão passar a maior parte da sua vida sem ouvir falar de predestinação ou de eleição, etc. Exceto quando um texto bíblico é lido ou quando alguma aula é ministrada sobre isso especificamente. Então, os anglicanos são menos dogmáticos nessa área. Como eu disse, na minha interpretação, o artigo 17 traz uma doutrina que a gente poderia chamar de eleição incondicional. E, dependendo de como a gente interpretar aquilo que os calvinistas chamam de depravação total, a gente pode ver isso nos 39 artigos também, mais de um artigo, inclusive. Mas outras doutrinas do calvinismo, você não vê elas afirmadas nos 39 artigos de religião. Então, por exemplo, aquilo que os calvinistas chamam de expiação limitada. Não existe na doutrina anglicana em nenhum documento uma afirmação da expiação limitada. Pelo contrário, os 39 artigos de religião afirmam que o sacrifício de Cristo é por todos os pecados do mundo inteiro. Então, é a única coisa que a Igreja Anglicana diz nessa questão. Então, o que me parece é que a Igreja Anglicana tem uma doutrina que é da expiação ilimitada. Ou seja, já é algo que foge de um calvinismo mais comum, digamos assim, hoje em dia. Então, em várias questões, a Igreja Anglicana não se pronuncia de maneira definitiva, porque a gente considera que não são questões mais fundamentais. Quando a Igreja Anglicana afirma a sua fé, é a fé dos credos, como eu disse aqui. Então, eu diria que a Igreja Anglicana dá muito mais importância à doutrina sobre Cristo, a doutrina cristológica, vamos dizer assim, do que a explicação da predestinação, da eleição. Então, enquanto a Igreja Anglicana afirma alguma forma de predestinação, não afirma dupla predestinação. Tudo que a gente encontra nos 39 artigos é a predestinação para a salvação, a eleição para a salvação, mas ela fala de certa forma de cooperação com a graça
Então, isso ela pega de Santo Agostinho, essa referência da existência de uma certa cooperação com a graça, não em todos os momentos, mas em determinados momentos. E fala também da possibilidade de cair da graça, assim como de retornar à graça. Então, a Igreja Anglicana, por ela beber de diversas influências, inclusive influências patrísticas, ela tem essa doutrina mais aberta, digamos assim, com mais possibilidades. Então, na minha perspectiva, isso resulta do fato de que a Igreja Anglicana, na sua doutrina, procurou um equilíbrio entre diversas tendências. Então, por isso ela procurou ver o que é que há de verdadeiro ou de importante em cada ramo, em cada perspectiva, Então, em alguns momentos, um arminiano vai ler os 39 artigos e vai dizer, opa, eu gostei disso aqui. Em outros momentos, o calvinista vai se identificar com algumas partes, etc. Então, por isso, dentro da Igreja Anglicana, como a Igreja Anglicana não é dogmática nessas questões, dentro da Igreja Anglicana existem calvinistas, existem arminianos, etc. Eu não saberia dizer hoje, né, século XXI, qual é a posição maior. Eu acredito que a maioria dos anglicanos não tem nenhuma posição nessa questão, mas existem arminianos, calvinistas, existem pessoas que têm outras posições. Eu, por exemplo, não sou nem arminiano, nem calvinista, tenho uma posição mais agostiniana, que na minha perspectiva, claro, é a minha perspectiva, é mais, assim, alinha melhor aos 39 artigos de religião, mas a Igreja Anglicana não procura colocar algo oficial a esse respeito, pelo contrário, ela deixa muitas questões abertas, e aí os teólogos podem discutir, debater essa questão com uma liberdade cristã, digamos assim. Ok. Como é a liturgia? Como é a liturgia da Igreja Anglicana? Há uma norma reguladora onde se diz como é que deve ser a liturgia? Há algo que regula o culto da Igreja Anglicana? As crianças, já adicionando uma pergunta, as crianças fazem parte do culto ou elas saem em algum determinado momento do culto para uma palavra mais infantil? Como é que acontece? Então, a liturgia, o culto, a celebração na Igreja Anglicana, ela seria considerada mais tradicional do que aquilo que a maioria dos evangélicos costuma ver, né? Está acostumado. Então, mas com, claro, elementos da Reforma Protestante. Então, a liturgia anglicana é uma liturgia escrita, é uma liturgia tradicional. Isso, claro, varia de província a província, de diocese a diocese. Você tem especificações, existem lugares onde a celebração é mais evangélica, onde ela é mais tradicional, etc. Passando por cima dessas diferenças, a liturgia anglicana tradicional, ela é uma liturgia escrita. Então, nós acreditamos que nós podemos fazer orações escritas. É algo que alguns ramos do evangelicalismo não abraçam, não compreende, enfim. Então, é uma liturgia mais tradicional, uma liturgia onde na tradição anglicana existem vestes litúrgicas que, para um evangélico, seriam semelhantes às vestes litúrgicas do catolicismo romano, embora nós não usemos as mesmas vestes que há no catolicismo romano, geralmente. Então, mas, enfim, seriam vestes que seriam consideradas semelhantes. Então, por outro lado, nós temos traços da Reforma Protestante. Um exemplo é que nós fazemos a nossa confissão no começo de cada culto. No começo de cada celebração, nós fazemos uma confissão coletiva dos pecados. Isso é um traço da Reforma Calvinista. E o que é interessante sobre isso é que boa parte das igrejas calvinistas hoje, não estou dizendo todo mundo, mas boa parte das igrejas calvinistas hoje não fazem confissão no começo do seu culto. É um elemento da Reforma Calvinista, algo que Calvino trouxe, uma contribuição de Calvino para a liturgia, que a Igreja Anglicana abraçou e que boa parte dos calvinistas hoje não seguem. Então, é uma das curiosidades sobre a história da Igreja e da liturgia da Igreja Anglicana. Então, como é que a Igreja Anglicana entende a sua liturgia? A nossa liturgia, ela procede de várias fontes. Nós temos elementos da nossa liturgia que procedem da Escritura Sagrada, mas nós temos traços também da nossa liturgia que vem da tradição cristã e da razão. Então, esse é um tripé que foi defendido por um importante
teólogo anglicano do século XVI, Richard Hooker. Hooker disse que a nossa doutrina se baseia na escritura, na tradição e na razão. Nós afirmamos o princípio sola escritura, mas como na igreja anglicana nós temos uma concepção moderada do princípio sola escritura, assim como das outras solas, nós entendemos que a suficiência da escritura sagrada se refere à salvação. Então, a escritura sagrada contém todas as coisas necessárias à salvação, implícita ou explicitamente, mas ela contém todas as coisas necessárias à salvação. Mas ela não contém todas as coisas necessárias à liturgia, por exemplo. Então, na igreja anglicana, nós não vemos nenhum problema em nós termos no nosso culto, a nossa celebração, coisas que a Bíblia não manda fazer, porque nós não cremos que a Bíblia contenha tudo aquilo que um cristão deve fazer no seu culto. Nós não cremos que a escritura nós só podemos fazer aquilo que a Bíblia manda. Nós cremos que a Bíblia não foi escrita, nenhum livro da Escritura Sagrada foi escrito com a intenção de dizer como deve ser a liturgia cristã por completo. Nós procuramos obedecer tudo o que a Bíblia diz sobre a liturgia cristã. Então, a Bíblia nos ensina que o culto deve ter ordem e decência, né? Nós entendemos que a Escritura nos ensina que deve ser na nossa língua que possa ser entendida pelas pessoas, as orações devem ser feitas numa língua entendida pelas pessoas e tudo mais. Mas, ou seja, nós procuramos obedecer tudo aquilo que a Bíblia nos ensina sobre a liturgia cristã. Então, nós devemos obedecer a Bíblia na nossa liturgia, sim, mas nós não cremos que a Bíblia diz tudo. Então, nós obedecemos tudo que a Bíblia diz, mas nós consideramos válido que a tradição cristã, ao longo dos séculos, tenha acrescentado elementos que são elementos saudáveis. Aquilo que não é saudável, aquilo que contradiz a Bíblia, aí sim, nós devemos rejeitar. Então, esse foi um ponto diferente em relação àquilo que foi a reforma de Zwinglio, de Calvino, e a reforma dos puritanos, a proposta dos puritanos, que seria ter na celebração cristã, ter no culto cristão, apenas aquilo que a Bíblia manda ou exemplifica de alguma maneira. Então, ou seja, menos liberdade na celebração cristã. Enquanto a igreja anglicana, justamente por defender uma concepção mais de tradição mais vigorosa, nós podemos dizer que nela existem elementos que são da tradição cristã, que nós consideramos saudáveis, são importantes, são maneiras de nós vivermos a fé cristã, e que o Espírito Santo, ao longo dos séculos, levou os cristãos a terem essas práticas. Então, nós não consideramos que elas são negativas, pelo contrário, que elas são positivas e que elas devem sim ser preservadas. Então, eu diria que nós não abraçamos aquilo que entre os herdeiros do puritanismo, entre presbiterianos, congregacionais, geralmente, acredito que batistas também, se chama do princípio regulador do culto. Nós não abraçamos esse princípio. O nosso princípio é aquilo que algumas pessoas chamam de princípio normativo do culto, que é o princípio de obedecer à Escritura em tudo que ela diz, mas não cremos que ela diz tudo nessa área. Então, seria isso. E a respeito das crianças, elas participam do culto? Sim. As crianças participam do culto? Sim, com certeza. Na tradição anglicana, as crianças participam do culto, assim como todas as pessoas. Particularmente crianças batizadas, né? Mas nós entendemos que as crianças participam do culto, sim. Agora, em vários lugares, a liturgia local, de acordo com aquilo que o bispo autoriza, as crianças elas podem participar de um momento delas, onde elas têm um sermão, algo assim, uma mensagem que elas possam compreender melhor. Então, isso é possível também dentro da igreja anglicana hoje. Não era o que acontecia em épocas passadas, mas é possível hoje. Ok. Agora, a respeito dos sacramentos, a nossa pergunta qual é o lugar, significado, eficácia dos sacramentos na igreja anglicana? E eles possuem algum poder salvífico? Nós podemos dizer que, de alguma forma, somos salvos por meio dos sacramentos? Possuem sim um poder salvífico, não por si mesmos, tá? Não é que, por exemplo, quando uma pessoa é batizada, não é que a água em si mesma naturalmente tem algum poder de salvar, nada disso.
mas por conta da promessa de Cristo. Então, se Cristo prometeu que através do sacramento certas coisas aconteceriam, então, pela promessa de Cristo, nós podemos dizer que nos sacramentos existe um poder salvífico. Eles são meios de graça ou meios de salvação. Inclusive, essa expressão meios de salvação é uma expressão que é usada por alguns documentos confessionais protestantes não anglicanos. Então, acredito no Catecismo Maior de Westminster aparece essa expressão meios de salvação. Enfim, então, existe sim um poder salvífico nos sacramentos. Isso os 39 artigos de religião afirmam. Então, no artigo sobre os sacramentos, acredito que é o artigo 25, se diz que nos sacramentos Deus opera invisivelmente, vivificando a nossa fé e fortalecendo a nossa fé. Então, a nossa fé precisa ser vivificada e, por isso, os sacramentos agem com esse papel. Então, até uma pessoa no Facebook escreveu numa postagem, eu concordei. O justo viverá pela fé e a fé viverá pelos sacramentos. Então, seria basicamente essa ideia. Os sacramentos, eles no catecismo de confirmação do livro de oração comum, eles são considerados geralmente necessários à salvação. Eu acredito que essa expressão é corretíssima. Geralmente necessários à salvação. Não quer dizer que eles são absolutamente necessários, mas que eles geralmente são necessários. Ou seja, são os meios ordinários pelos quais Deus traz a salvação aos cristãos. Então, no batismo, fundamentalmente, e na Eucaristia. Outros ritos, eles não são considerados necessários à salvação na Igreja Anglicana oficialmente, mas o batismo e a Eucaristia, sim. O batismo recebido uma vez e a Eucaristia recebida várias vezes ao longo da vida. Isso mostra como a salvação é entendida como um processo na Igreja Anglicana. Não é algo que simplesmente acontecia no momento, mas é algo que você está recebendo ao longo da sua vida. Então, seria isso. Isso é o que, claro, na minha opinião, as escrituras ensinam e é o que os pais da igreja afirmam também. Que os sacramentos, eles são meios de graça, que eles são sinais eficazes da graça e que Cristo age através deles. Tudo isso pela promessa de Cristo. Esse é um ponto que a reforma protestante, os reformadores, como, por exemplo, Lutero, Calvino, eles afirmaram na sua teologia sacramental essa questão da promessa. Claro, eles não criaram, isso vem da Bíblia e vem da tradição cristã também, tá? Mas eu acredito que os reformadores afirmaram isso bastante, enfatizaram essa questão da promessa de Cristo, e eu acho que isso é algo importante na nossa teologia sacramental, entender que existe uma promessa, Cristo prometeu algo a respeito dos sacramentos. Então, os sacramentos na Igreja Anglicana não são vistos como sendo só símbolos, meros símbolos da nossa fé. Ou seja, aí eu participo dos sacramentos apenas para afirmar a minha fé. Isso é uma consequência da minha salvação. Então, nos documentos confessionais anglicanos, os sacramentos não são só consequência da minha salvação. Pelo contrário, eles são meios de graça, são sinais eficazes da graça, nos quais Deus opera em mim. Então, existe uma ação sobrenatural divina quando os sacramentos são validamente recebidos. Então, seria isso. Perfeito, bem respondido. A nossa próxima pergunta envolve um dos sacramentos, que é o sacramento da Eucaristia, que é mais chamado por Eucaristia no meio anglicano, católico, mas a ceia do Senhor, a Santa Ceia, ela é um dos elementos, ela é dos sacramentos. E a minha pergunta é a respeito do como ela se dá no anglicanismo, na Igreja Anglicana. Os elementos da Eucaristia se transformam em corpo e sangue de Cristo fisicamente, assim como na transubstanciação católica romana. E a presença de Cristo está, de fato, nos elementos. Como é que se dá a presença dos elementos, a presença de Cristo nos elementos, e se o pão e o vinho sofrem alguma alteração? Então, antes de responder essa pergunta, só esclarecendo para as pessoas que estiverem aí conosco, na Igreja Anglicana, esse sacramento pode ser chamado de Eucaristia, pode ser chamado de Santa Comunhão e pode ser chamado de Ceia do Senhor ou Santa Ceia. E tem outros nomes também, né? Alguns chamam de Sacramento do Altar, enfim, existem outros nomes também. Então, na Igreja Anglicana, todos esses nomes são válidos. Talvez alguém só esteja acostumado aí a entender Santa Ceia ou Ceia do Senhor, e por isso, quando ouve esse nome Eucaristia, Santa Comunhão, talvez não saiba do que
do que a gente está falando. Então, é aquele sacramento que Cristo instituiu com o pão e com o vinho. Então, nós podemos falar de uma transformação na Eucaristia. Os elementos sofrem uma transformação. Veja, os pais da igreja, eles falam de uma transformação. Vários deles, como Santo Ambrósio, falam de uma transformação dos elementos, embora não expliquem detalhadamente como acontece essa transformação, mas falam de uma transformação. Então, nós podemos falar de uma transformação? Nós podemos falar. Quando eu digo podemos, eu não estou dizendo que isso é a doutrina oficial da Igreja Anglicana, mas nós podemos falar de uma transformação? Podemos. O que a gente não pode falar na Igreja Anglicana é de uma doutrina da transubstanciação, aquela questão do catolicismo, onde existe uma mudança da substância dos elementos e se preserva os acidentes e tudo mais, toda aquela explicação escolástica, não existe essa doutrina na Igreja Anglicana. Então, Thomas Cranmer, por exemplo, que foi o reformador inglês mais importante no começo da reforma da Igreja Anglicana, ele falava, por exemplo, de uma mutação sacramental. O que é mutação? Mutação é uma transformação, né? Então, ele falava de uma mutação sacramental. Mas ele não explicava isso como sendo uma transubstanciação, não. Então, é algo bem... é uma explicação bem diferente. Então, nós, na Igreja Anglicana, não existe uma posição única sobre como a presença real vem até nós. Então, alguns anglicanos usam uma linguagem mais próxima da concepção da presença espiritual, outros mais próximos da posição luterana. Enfim, existe na Igreja Anglicana posições diferentes a esse respeito, porque não existe um dogma nessa área. O que nós afirmamos é que no sacramento nós estamos recebendo ali a graça de Cristo. Isso é doutrina. Mas como acontece isso? Então, nós não temos como explicar a presença do corpo e do sangue de Cristo no sacramento. Isso aqui é o que eu afirmo. Não temos como explicar. Cristo está presente ali de alguma maneira e ele, usando aqui, parafraseando C.S. Lewis, Cristo não disse tome e compreenda, tome e entenda, mas tome e coma. Então, o mais importante é nós entendermos que estamos recebendo ali o corpo e o sangue de Cristo, mas de alguma maneira que nós não entendemos. Agora, a Igreja Anglicana não afirma a localidade do corpo e do sangue de Cristo. Cristo está presente de alguma maneira no sacramento, mas a gente não pode dizer, por exemplo, que um pedaço do elemento consagrado, digamos assim, eu tenho um pedaço do pão consagrado. Se eu partir, eu estou partindo Cristo ao meio. Isso não funciona assim, não existe essa maneira. Ou, por exemplo, você tem um pedaço maior do elemento consagrado, tem um pedaço menor. Aqui Cristo está mais no pedaço maior do que no pedaço menor. Ou seja, nada disso faz sentido. Então, a Igreja Anglicana não afirma que Cristo, né, ele tomou aquele formato do elemento consagrado. Não existe uma localidade. Cristo não está limitado àquele espaço onde geometricamente você tem a Eucaristia. Então, nesse sentido, a Igreja Anglicana não afirma a localidade, mas que Cristo de alguma maneira está lá e pela fé, recebendo com fé, eu me beneficio do corpo e do sangue de Cristo. E como nós lemos em 1 Coríntios 10:16, aquilo ali é a comunhão do corpo e do sangue de Cristo. Então, quando eu participo validamente e participo com fé, eu sou abençoado, né? É o cálice da bênção, como chama o apóstolo Paulo. Então, eu sou abençoado através daquilo ali. E por isso, esse momento tem uma importância grande para os cristãos. Ok, perfeito. Nós fizemos várias comparações aqui com a Igreja Católica Romana, até para tirar algumas dúvidas mesmo, e agora vamos fazer uma última pergunta que tem uma relação com a teologia da Igreja Católica Romana, que é a respeito de algumas doutrinas que são conhecidas geralmente por pertencerem a esse movimento, a essa igreja, a essa instituição. Então, as doutrinas como, por exemplo, a intercessão do santo, o purgatório, a perpétua virgindade de Maria, são estas doutrinas compartilhadas pelo anglicanismo? Se não são essas, se há outras, quais são as doutrinas que são compartilhadas com a Igreja Católica? Olha, sobre várias dessas questões que você mencionou, particularmente a intercessão dos santos, o purgatório,
as indulgências, né? Você não mencionou as indulgências, mas tem a ver com isso também. Então, sobre essas questões especificamente, os 39 artigos de religião rejeitam a doutrina católica romana, mas não dão muita explicação sobre qual é a doutrina anglicana nessas questões. Então, em vários momentos, é por isso que eu digo que os 39 artigos de religião, eles não são completos, porque em vários momentos eles dizem, ó, nós não cremos nisso aqui, mas não explicam o que é que nós cremos. Então, é por isso que muitas vezes, eles, por exemplo, em relação à intercessão dos santos, os 39 artigos não dizem que não afirmam a doutrina romana sobre a invocação dos santos, ou sobre purgatório, etc. Mas não dizem, certo, a gente não crê nisso. Então, no que é que a gente crê? Os artigos não dão uma posição oficial sobre isso. Então, por isso existe especulação, etc. Embora os anglicanos eles não sejam muito especulativos, eles não sejam muito de ficar criando teorias nessas questões. Então, seria isso. Agora, tem outras questões que você mencionou que já é um pouco diferente. Por exemplo, a perpétua virgindade de Maria. Os pais da igreja afirmavam a perpétua virgindade de Maria. E aí, por isso é uma tradição que é muito forte na igreja cristã, ao ponto de que, no século XVI, basicamente todos os reformadores afirmavam a perpétua virgindade de Maria. Até o século XVIII, por exemplo, John Wesley afirmava a perpétua virgindade de Maria. O que você vê é mais, a partir do século XIX, um recuo entre os protestantes a respeito da perpétua virgindade de Maria. E aí, por isso, no século XVI, todos os reformadores ingleses afirmavam a perpétua virgindade de Maria. Thomas Cranmer, Hugh Latimer, todos eles afirmavam a perpétua virgindade de Maria. Então, é algo muito forte na igreja anglicana. E o concílio de Éfeso, que é considerado doutrina pela igreja anglicana, ele afirmou que a Santa Virgem é a mãe de Deus. Então, veja, aqui não se diz que a Santa Virgem foi mãe de Deus ou algo assim, mas a Santa Virgem é mãe de Deus. Então, Maria é chamada de Santa Virgem hoje no concílio de Éfeso. Então, existe aí uma afirmação implícita de que ela é virgem até hoje. E aí, por isso, não faria sentido chamar de virgem uma pessoa que não é virgem, né? Então, o concílio de Éfeso implicitamente afirmou a perpétua virgindade de Maria, e aí, por isso, e a igreja anglicana considera isso como doutrina. Agora, isso não é algo muito debatido dentro da igreja anglicana, e eu acredito que existe muita confusão a esse respeito entre os anglicanos hoje, particularmente os anglicanos de linha mais evangelical, digamos assim. Existe muita confusão a esse respeito. Quando eu digo confusão, é confusão mental, não no sentido de controvérsia, mas existe muita incompreensão a esse respeito, mas eu diria que, como a igreja anglicana afirma o concílio de Éfeso, ela afirma implicitamente a virgindade perpétua de Maria. Mas isso não está nos 39 artigos de religião, tá? Nem contra, nem a favor. Basicamente, os 39 artigos de religião dizem pouquíssima coisa sobre a Virgem Maria. Então, seria isso. Eu acredito que a igreja anglicana tem muitas semelhanças, muitas diferenças, particularmente naquilo que, ao longo dos séculos, o catolicismo romano foi oficializando como dogma. Então, a Assunção de Maria, a Imaculada Conceição, etc., não são doutrinas oficiais. Os dogmas marianos que a igreja romana foi afirmando ao longo dos séculos não são oficiais na igreja anglicana. O que a igreja anglicana afirma é aquele que está nos concílios antigos. Então, por exemplo, que Maria é mãe de Deus, né? Está nos concílios de Éfeso e de Calcedônia. Então, é algo que nós podemos dizer sobre a doutrina anglicana a respeito de Maria. Mas nós não, embora na igreja anglicana exista uma honra a Maria, nós, claro, no catolicismo romano dá-se mais importância ainda a Maria. Então, já é uma diferença nesse sentido. Ok, então agora indo para a nossa última pergunta, e já no final da pergunta, eu já queria que você também nos desse algumas indicações de livros e onde a gente pode estudar, se a gente quiser se aprofundar mais sobre a doutrina, teologia e história da igreja anglicana. Então, nossa última pergunta é a seguinte: qual é a posição predominante da igreja anglicana a respeito da expiação de Cristo? Sabemos que você mesmo, senhor, ficou bastante conhecido no Facebook, por exemplo,
por rejeitar a substituição penal, que é algo que era muito estranho para alguns crentes que hoje se deparam com essa rejeição. Então, qual é a posição a respeito da expiação da Igreja Anglicana? A predominante, porque eu sei que há mais posições, e é isso. Essa é a pergunta. Tá. A esse respeito, talvez nem todos saibam, mas existem entre os cristãos posições diferentes, existem entre os cristãos teologias diferentes a respeito do que é a redenção, de como Cristo nos salvou, ou de que diferença a cruz, a ressurreição, a vida de Cristo, etc., que diferença tudo isso faz na nossa salvação. De que maneira a salvação foi realizada por Cristo. Então, existem posições diferentes a esse respeito entre os cristãos. Eu afirmo uma determinada perspectiva e existe uma posição que é a substituição penal, que é a posição predominante, ou talvez alguém considere a posição oficial, ou alguma coisa assim, entre os reformados, né? Então, respondendo à pergunta, qual é a posição predominante na Igreja Anglicana sobre a expiação? Na Igreja Anglicana, só voltando um passo, não existe uma posição oficial sobre isso. Então, os 39 artigos de religião não dizem nada sobre a natureza da expiação. Eles nos dizem algumas coisas sobre expiação no que diz respeito, por exemplo, à extensão. Então, como eu disse, os 39 artigos afirmam que Cristo morreu por todos os pecados do mundo inteiro. Na minha perspectiva, isso choca com a substituição penal, mas não existe nada explícito sobre como aconteceu a expiação, de que maneira os nossos pecados são purificados por Cristo, enfim. Então, a Igreja Anglicana não tem uma posição oficial. Agora, qual seria a posição predominante a esse respeito na Igreja Anglicana? Veja, eu acredito que a maioria dos anglicanos, eu não falo estatisticamente, porque eu não sei de nenhuma estatística nesse sentido, mas na minha experiência, conversando e vendo com anglicanos no Brasil e fora do Brasil, eu diria que a maioria dos anglicanos não tem nenhuma posição nessa área. Agora, os anglicanos de linha mais reformados, os anglicanos mais evangelicais, eu diria que, na sua esmagadora maioria, defendem algo como a substituição penal, tá? Alguma versão de substituição penal. Não estou dizendo a maioria dos anglicanos, mas a maioria dos anglicanos de linha mais reformada ou mais evangelical defendem algo assim. Os anglicanos que não são de linha evangelical, reformada, eles, em geral, não têm nenhuma posição sobre essa questão, ou, quando muito, defendem algo, uma posição próxima da minha, ou uma posição como, por exemplo, a doutrina da satisfação de Santo Anselmo, alguma coisa assim. Os anglo-católicos, por exemplo, os anglicanos de linha mais medieval, digamos assim, eles defendem algo como a doutrina de Santo Anselmo, numa versão mais moderna, mas algo assim. Então, também na Igreja Anglicana existem outras posições, como por exemplo, a defendida por C.S. Lewis, que é a posição de Moberly, que é uma versão da doutrina de Santo Anselmo, uma versão mais moderna, mas enfim, ao longo da história da Igreja Anglicana, se você olhar os reformadores do século XVI, como entre eles havia uma influência muito grande da reforma calvinista, basicamente todos, eu não conheço uma exceção no século XVI, quase todos defendiam ou a substituição penal ou uma doutrina próxima da de Santo Anselmo. Mas aí, ao longo, como vão se passando os séculos, né, já no século XVII, século XVIII, a gente vê figuras como William Law, John Bowlby, etc., que escrevem contra a substituição penal. Então, a partir do século XVII, a gente vê figuras no anglicanismo falando contra essa teoria da substituição penal, e aí, enfim, a coisa só cresce. Então, a Igreja Anglicana realmente não tem uma posição oficial sobre isso. E, seguindo para o que você disse, né, uma indicação de livros, etc., para o pessoal que queira entender e conhecer melhor a Igreja Anglicana. Como eu disse, para conhecer a Igreja Anglicana, nós temos que conhecer a sua liturgia, né, o seu culto, porque a nossa fé está lá. Então, eu acho que todo mundo deveria, em algum momento da sua vida, abrir o livro de oração comum. Então, se você entrar
por exemplo, no site da Igreja Anglicana no Brasil, você vai ver lá, tem um link para o livro de oração comum para você baixar. Quem quiser, eu posso mandar também o livro de oração comum. Então, no livro de oração comum, a gente vê ali as orações da Igreja Anglicana, o modo, e tem explicações sobre como a Igreja Anglicana funciona, o seu calendário litúrgico, etc. E tudo isso, a nossa fé está ali implícita. Então, essa seria uma maneira em português bacana. Livros sobre a história da Igreja Anglicana, etc. e tal, em português, eu prefiro não recomendar. Mas existe um livro em inglês que é muito bacana, muito legal, para introduzir a Igreja Anglicana, que é The Anglican Way, do reverendo Thomas Mackenzie. Ele é um clérigo americano. E quem puder ler inglês, leia esse livro, é muito legal, muito bacana. Eu espero que a gente possa traduzi-lo aí, para que as pessoas possam conhecer melhor a Igreja Anglicana. E quem quiser mais dicas aí, pode falar comigo, a gente conversa e vamos conversando. Então, muito obrigado, Jordano, pela participação no nosso canal. Quero pedir a todos que nos viram, que nos assistiram, que se inscrevam no nosso canal, que curtam o vídeo, que comentem embaixo, participem dessa entrevista nos comentários. O Jordano também tem muita coisa na página, no Facebook dele, onde ele posta, onde ele escreve, onde ele posta muita coisa sobre o pensamento dele, o pensamento de teologia da Igreja Anglicana, teologia anglicana. Então, se você quiser se aprofundar, tem os livros que ele indicou e, além disso, tem lá a página dele no Facebook. Então, muito obrigado mesmo, Jordano, por ter participado conosco. Eu gostaria de falar alguma coisa? Apenas agradecer a todos aí. Que Deus abençoe a você que aí assistiu esse vídeo. Espero que tenha edificado a sua vida, sirva para uma compreensão não só sobre a Igreja Anglicana, mas sobre a diversidade que há entre os cristãos e sobre os temas que a gente falou aqui. Agradeço aí, obrigado, Danilo, e até a próxima.